você. O calendário desta reta final do período que antecede as eleições tem prazos definidos com o que pode e o que não pode. 29 de setembro, por exemplo, é o último dia de veiculação da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto e você vai ver também. Mega Sena acumulada pode pagar 200 milhões nesta quarta-feira. Prazo de entrega da declaração do ITR vai até sexta. Após pedido de ajuda, garotinho de Patos de Minas faz teste na base do Galo. Mãe faz apelo para encontrar filho desaparecido há uma semana. Estas informações você confere agora no 30 Minutos. A Mega Sena pode pagar nesta quarta-feira um prêmio de 200 milhões de reais. A loteria está sem vencedores nesta faixa principal de 6 números há vários concursos. Mas em Patos de Minas teve um sortudo que acertou pelo menos 5 números no último sorteio. Em Patos de Minas, muitos querem saber quem é o sortudo que ganhou quase 45 mil reais nesta agência que fica no terminal rodoviário da cidade. Aí é bom, hein? Foi esse sortudo, você sabe? O prêmio parece ser pequeno, porém para muitos já resolve grande parte dos problemas. Nesse último concurso tivemos a sorte de um dos nossos apostadores acertar 5 dezenas, onde por apenas uma dezena que for faltando, quase que ele leva a bolada de 170 milhões. No concurso de número 25-23, nenhuma pessoa conseguiu acertar os 6 números da Mega Sena. Por outro lado, 294 pessoas conseguiram acertar 5 números. Uma é de Patos de Minas e comprou aqui nesta agência. Levou para casa mais de 44 mil reais. Mais de 20 mil pessoas acertaram 4 números e levaram pouco mais de 900 reais. Só que as pessoas estão de olho no prêmio acumulado, que é de 200 milhões de reais, um dos maiores prêmios da história da Mega Sena. As apostas já começaram. Os números sorteados pela 13ª rodada foram 1, 10, 27, 36, 37, 45. É dinheiro para perder de vista. Para se ter uma ideia, aplicando em uma caderneta de poupança, o prêmio garante ao ganhador 1,4 milhão de rendimento no primeiro mês, segundo informações da Caixa. Para quem quiser investir em imóveis, o valor será suficiente para a compra de 250 apartamentos ao custo de 800 mil cada. Para quem aposta na Mega Sena, espera uma mudança de vida. Uai, eu comprava um carrinho velho, né? Que é novo, não dá não. Eu ia ficar rindo até... Eu nem não ia acreditar no que eu tinha ganhado. Juro. Eu ia ficar tão feliz, mas tão feliz. Primeira coisa que eu faria, meu filho, eu estaria lá no aeroporto indo para Paris, meu sonho de consumo. Seu sonho? Ficar lá uns 20 dias aí que eu ia ver o que eu ia fazer com o resto. Primeira coisa que eu ia fazer é pôr um jet ski aqui em cima dessa lagoa. O trem circular mesmo, investir. Uma plantação de patos. Eu ia investir em patos, porque eu gosto de patos. Resolveria a minha vida, a vida da minha família, né, e de vários amigos meus e da minha igreja também. Agora imagina 200 milhões. Nossa, dinheiro demais. Tudo de bom e mais um pouco, né? O que a senhora faria com 200 milhões? Faria muita coisa, ajudava muitas pessoas também que precisam. Já aqui no 30 termina hoje o prazo para inscrição na lista de espera do ProUni. Você vai ver que prazo de entrega da declaração do ITR vai somente até sexta-feira. Vamos agora ao nosso giro de notícias aqui no 30 Minutos. Ainda na sexta-feira, o prazo de entrega da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 2022. O envio começou em 15 de agosto. Devem preencher a declaração do ITR pessoas e empresas que são proprietárias rurais, titulares do domínio útil ou possuidoras de qualquer título de imóvel rural. Quem perder o prazo está sujeito a multa de 1% ao mês ou fração de atraso sobre o imposto devido. Até agora, segundo a Receita, Minas Gerais já enviou 763.142 declarações.
O ProUni encerra hoje as inscrições da lista de espera para candidatos que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas do programa. Para se inscrever na lista, é preciso acessar a página do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação. O resultado da lista de espera será divulgado no dia 3 de outubro. O calendário desta reta final do período que antecede as eleições tem prazos definidos para algumas ações. 29 de setembro é o último dia de veiculação da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Até essa data, também podem ser realizadas reuniões públicas e comícios das 8 à meia-noite, podendo o comício de encerramento se prorrogar por mais 2 horas. O debate também pode ser realizado até o dia 29, podendo ser prorrogado até às 7 horas do dia 30 de setembro. A sexta-feira, 30 de setembro, é o último dia para a veiculação da propaganda eleitoral paga na imprensa escrita e sua reprodução na internet. No sábado, 1º de outubro, véspera da eleição, podem ser distribuídos folhetos, adesivos e outros impressos até às 22 horas. Caminhadas, carreatas ou passeatas, acompanhadas ou não de carro de som ou mini-trio, também podem ser realizadas. Já no domingo, 2 de outubro, primeiro turno das eleições, a Justiça Eleitoral ressalta que é crime a arregimentação de eleitor ou a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos, incluindo a publicação de novos conteúdos ou impulsionamentos de conteúdos na internet e redes sociais. A punição é detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Pois é, no próximo domingo, 2 de outubro, o brasileiro vai às urnas. O futuro do país depende do resultado das escolhas de cada um, né? Por isso é preciso analisar cada candidato, escolher bem e votar de forma consciente. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. O artigo 1º da Constituição Federal de 1988 resume em uma frase a importância das eleições. Temos nas mãos, como eleitores, um relevante instrumento de mudança política e social: o voto. A política serve principalmente para definir a qualidade de vida das pessoas e o acesso ao serviço público. Se a política vai bem, a economia vai bem, a vida das pessoas vai bem. Por isso, escolher bem um presidente, escolher bem um governador, escolher bem um senador, um deputado federal e um deputado estadual pode e fará diferença na vida das pessoas. No Brasil, as eleições ocorrem por meio de 2 sistemas: majoritário, aplicado aos cargos do poder executivo, presidente e governador, e também o senador, e o sistema proporcional, adotado para os cargos do poder legislativo, neste ano para deputado federal e estadual. Apesar de distintos, os cargos têm relação. Ninguém governa sozinho. Um presidente, um governador, não toma decisões sozinho. Ele pode até tomar decisões, mas elas têm que ser validadas por outro poder. E elas são validadas pelo legislativo. No caso do presidente, são os senadores e os deputados federais que validam ou que rejeitam esta decisão do presidente. No caso do governador, são os deputados estaduais que fazem isso. Assim, o eleitor precisa fazer suas escolhas de acordo com o grupo ideológico ou partido que se identifica, para que o presidente e o governador, cargos do executivo, tenham capacidade de governança e de aprovar projetos de interesse público que passam pelo legislativo. E tem 3 funções muito importantes. A primeira delas, e a mais importante, é a criação de leis. É de lá que emergem as leis mais importantes que irão reger o Estado e o país. A segunda função é a fiscalização. Não se pode dar todo o poder ao executivo, seja ele governado por quem for. E, por fim, um outro poder muito importante. Parlamentares destinam recursos. Através das emendas, eles implementam políticas públicas. Eles fazem intervenção na saúde, na educação, na segurança, nas estradas dos locais. Então é fundamental uma boa escolha também dos parlamentares, pois eles são peça-chave no xadrez do jogo político que vai administrar o país a partir de 2023. E são escolhas de todos nós, né? O domingo tá aí.
Mudando de assunto, você sabia que a suplementação sem a prescrição de um profissional pode gerar riscos à saúde? Confira aí. Os suplementos funcionam como um complemento da alimentação. Na maioria dos casos, são indicados para pessoas que apresentam a carência muito grande de determinado nutriente. Com a rotina corrida das pessoas hoje, elas têm muita dificuldade de alimentar de forma saudável. A suplementação ela vem para poder agregar justamente para esse público. A pessoa tem dificuldade de inserir certos alimentos. Ele também vem agregar. A suplementação são compostos ativos que a gente encontra dentro da alimentação e que às vezes nos falta. São minerais, são vitaminas que a gente consegue inserir através da suplementação. O mais indicado é que eles sejam receitados por profissionais da saúde que avaliam os exames e também a parte física do paciente. O paciente está reclamando, ele está sem disposição, ele está sem energia, ele não está conseguindo dormir bem. A gente vai buscar essa causa e aí fazer a indicação da suplementação. Porque às vezes são detalhes que não possibilitam que ele consiga conduzir uma vida mais saudável ou um plano de reeducação alimentar. O uso desses suplementos sem a devida prescrição médica pode gerar riscos ao coração e à saúde do indivíduo em geral. Por exemplo, eu tenho um composto que ele é a fruta do figo, que é indicado para todo mundo que tem retenção de líquido, aquela mulher que fica demasiada e tudo mais. Só que ele não pode ser associado a uma paciente que já faz o uso do remédio para pressão. Por quê? Porque vai desestabilizar. Ela já está usando o remédio para pressão já para poder abaixar. Se eu uso um diurético associado, vai abaixar ainda mais. Então eu posso ter uma hipopressão por causa disso. Então a gente tem que avaliar o que ele já usa e através dessa avaliação montar um plano que seja indicado para ele. Fica a dica aí para você, né? Na sequência, aqui no 30 tem a previsão do tempo. E após garotinho de pedir ajuda, ele faz testes na base do galho e a gente mostra para você. Agora a gente fala de cuidados com a saúde, né? Comigo a Stephanie Dias, da Mais Exames, que vem aqui por 30 minutos para dar aquelas dicas especiais que só a Mais Exames tem para você cuidar-se muito bem. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Dair. Bom dia a toda Patos de Minas e região. Nessa próxima semana e nessa semana também, a Clínica Mais Exames está com a agenda aberta para você que precisa consultar com o médico endocrinologista. Nós temos o Dr. Tiago França, que é especialista endócrino e clínico geral. Você que está precisando perder peso, tem problemas com ansiedade, né? Tem problemas de diabetes, pressão alta, problemas hormonais, chegou a hora de consultar com um dos melhores médicos, né, especialista na área, que é o Dr. Tiago França. E a consulta com ele amanhã e na próxima semana sai por apenas R$ 150 e já é incluso o exame de bioimpedância, que é aquele exame para saber a taxa de gordura, a taxa de líquidos corporais, além de um retorno em 30 dias para você mostrar os exames. E nós também estamos agora entrando no Outubro Rosa, né, para as mulheres aí que têm interesse em fazer mamografia, fazer exame de ultrassom transvaginal, os exames hormonais, vai estar com um super desconto. Eu ainda não vou falar qual desconto vai ser, mas na próxima semana eu vou voltar aqui para, né, desmascarar esse desconto, que vai ser muito, muito bom, viu? Então, você que está com seu pedido médico aí, já deixa prontinho, porque na próxima semana a nossa mamografia vai estar com preço muito bom. E já quero falar um pouquinho do nosso check-up da saúde, que a gente trabalha muito lá na clínica, que você vai fazer mais de 15 exames laboratoriais, exame de hemograma completo, né, para saber se tem alguma infecção, alguma alergia no sangue, vai fazer exame de urina, para saber como que tá, né, as vias urinárias, vai fazer exame de glicose, para saber, né, se tem alguma diabetes, alguma alteração. Também vai fazer todos os exames de colesterol, colesterol total, HDL, LDL, colesterol total e frações e colesterol VLDL, que são os colesterols mais importantes, né, que a gente tem que estar sempre de olho. E todos esses exames saem por apenas R$100. São mais de 15 exames laboratoriais por apenas R$100. Você pode parcelar no cartão em 3 vezes sem juros e ainda ganha de presente da nossa clínica a consulta gratuita para mostrar esses exames com o Dr. Marcelo, que vai acontecer toda terça-feira do mês. Então, já liga, já agenda seu horário. A gente está te aguardando. Conversa com as nossas consultoras de saúde, que elas vão agendar o melhor horário para você. Ó, especialidades diversas, agendamento facilitado e a localização ótima, né? Exatamente. Nós ficamos localizados na Praça Santana, 153, em frente ao Mercado Municipal de Patos de Minas. Muito bem, obrigado, Stephanie. Obrigada, Odair. Olha, na última sexta-feira nós mostramos o apelo da mãe de um garotinho que precisava de ajuda para conseguir fazer testes na base do Atlético em BH. Após a reportagem, algumas pessoas ajudaram e o menino viajou em busca do sonho, apesar das muitas dificuldades.
Snyder Messi Soares já está em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde realiza testes para se juntar à base do Clube Atlético Mineiro. A viagem para a cidade do Galo foi possibilitada após a exibição da reportagem na NTV, em que Fabiana Teixeira Cota, mãe do garoto de 11 anos que sonha em ser jogador de futebol, pediu ajuda para custear o translado e hospedagem na capital mineira. Passando por dificuldades financeiras, a família não possuía dinheiro suficiente para a empreitada, mas com o apoio dos telespectadores, mãe e filho conseguiram doações para embarcar e pagar uma pensão enquanto o Snyder passa pela captação do futebol de base do Atlético. Na cidade do Galo, o garoto posa com o uniforme do time do coração e, se depender do desempenho de Snyder Messi, será para ficar. Agora a gente confere como é que fica o tempo em Patos de Minas e nos municípios vizinhos. Previsão do tempo. A meteorologia indica instabilidades nesses últimos dias de setembro para o Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. A umidade relativa do ar chega a 30% com manutenção do calor, segundo dados do IMET. Em Patos de Minas, a máxima nesta quarta-feira chega a 32 graus. Na quinta, varia de 20 a 34. Em São Gotardo, mínima de 19 e máxima de 30. Em Lagamar, variação entre 23 e 35 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, mínima de 21 e máxima de 36 graus. E em Tiros, as temperaturas oscilam de 20 a 33 graus nesta quinta-feira. Olha, daqui a pouco aqui no 30 Minutos, a gente tem mais destaques desta quarta-feira. Você vai conferir mais notícias já já. Os crimes de ódio na internet cresceram mais de 60% neste ano. O aumento tem um fator principal, que é o período eleitoral. Os crimes de ódio na internet, historicamente, dão um salto quantitativo em anos eleitorais. Mas em 2022, o cenário é ainda mais preocupante, segundo o levantamento da SaferNet, associação apartidária que trabalha em parceria com o Ministério Público Federal. Nos primeiros 6 meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021, os ataques de ódio cresceram mais de 67%. Alguns em específico aumentaram mais ainda. Os de neonazismo, 120%. De xenofobia, 520%. E os ataques contra as religiões, 654%. Um ódio que também se materializa na vida real e que, na maioria das vezes, é direcionado às crenças de matriz africana. A gente recebe ameaças por telefone, por WhatsApp. Nós tivemos no Senarab a energia elétrica cortada 4 ou 5 vezes e cortada no poste. Ignorância, mediocridade e fanatismo andam juntos, né? Então a gente precisa de muito cuidado, né, nas nossas falas. Os representantes das religiões de matriz africana também querem que as plataformas responsáveis pelas redes sociais e as autoridades públicas fiscalizem e punam os crimes. A gente não consegue chegar até as pessoas. Eu mesma tive as minhas redes sociais invadidas diversas vezes. E você não tem a quem recorrer. E você vai à delegacia de crimes cibernéticos, não é aqui. Então você fica meio que na mão dessas pessoas. Legislação a gente tem, o que talvez falte é uma aplicação mais adequada dessa legislação. As autoridades precisam ter uma resposta mais célere para esse tipo de denúncia, então a justiça nem sempre responde de uma maneira célere e ágil para crimes que a gente sabe que são crimes que na internet tem outro tipo de impacto, né? É muito maior o alcance. A SaferNet recebe e encaminha para o Ministério Público todas as denúncias de crimes de ódio na internet. E dá também uma orientação muito importante para quem quer semear a paz e o respeito nas redes sociais. Não interagir, não compartilhar, nem sequer comentar publicações de racismo e intolerância. Porque mesmo criticando, você está ajudando que essas publicações cheguem mais longe.
quanto mais interações ele tem, mais o algoritmo percebe ou entende que ele é um conteúdo de relevância, ele acaba sendo entregue para mais pessoas depois disso. Então, o ideal é não interagir e denunciar. Olha, nesta quarta-feira, o Espaço Feminino é com Ludmila Bahia. Confira aí o que vai rolar. Oi, gente linda! Voltei! Nesta quarta-feira vamos falar de otimização e qualidade de tempo. A Michele, que é designer de unhas, por exemplo, criou técnica de redução de tempo e assim consegue atender mais clientes e com a mesma eficiência. Como você pode utilizar essas dicas no seu negócio? A gente conta para você. Tudo sobre peeling de fenol. Como essa técnica promove o rejuvenescimento facial e de forma mais natural. Transformações incríveis e reais. Vem ver! Te espero às 18 horas, ao vivo, na tela da NTV. Veja também pelo site ntv.tv.br ou pelo app da NTV. E claro, você não pode perder, né? 30 minutos, volta amanhã, às 10h50.